volta ao programa Observadores deste domingo, hoje falando um pouquinho sobre empreendedorismo em tempo de crise. E nós temos aqui, como explicado no primeiro bloco, a honra de receber o Rodrigo, que é um parceiro nosso aqui, através da empresa dele, da FibraLink, que está mudando um pouquinho a nossa realidade em termos de tecnologia de informação aqui em Marabá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrick. Agradeço a oportunidade e espero poder contribuir um pouco aí com o tema. Ok. E o Deusimar, que é um profissional de vários anos de atuação no Sebrae, e eu estou sabendo já que você é uma espécie de AIS, Deusimar. Sempre que estão precisando dar um up em algum lugar, o pessoal já ouviu falar de ti em vários locais, trabalhando à frente do Sebrae aqui no Pará, né, com destaque em Castanhal, não é isso? E agora aqui em Marabá. Bem-vindo. Bem, obrigado, Patrick. Bom dia novamente. Eu tenho essas coisas que a vida prega pra gente, né? De repente chamo você para locais que você é chamado para fazer alguma diferença. Eu estou aqui para fazer isso, fazer alguma diferença, em termos de Sebrae. Eu sempre digo muito, Rodrigo, que o Sebrae é uma das poucas instituições que as pessoas têm muita confiança, porque sempre tem um trabalho muito profissional, né? E o destaque, a gente tá aqui nos bastidores acompanhando o Deusimar, a nossa amiga Nádia, que é jornalista, também é uma dos profissionais do Sebrae, também está há muitos anos no Sebrae aqui em Marabá, em nome do Deusimar e da Nádia, do Joseni, toda a nossa equipe lá, parabenizar todos os profissionais que militam no Sebrae, dando o suporte e o apoio necessário ao micro, pequeno, médio empreendedor. Viu, Deusimar? Eu queria que você passasse isso aos nossos colegas lá do Sebrae. Obrigado. Será encaminhado com prazer. Então vamos começar o nosso bate-papo para valer. O Rodrigo, como eu já falei agora anteriormente, né, tá dentro de uma área que eu digo que a margem de erro ela é muito curta, né? E você chegou para cá primeiramente como professor, né, para participar do setor de educação superior e decidiu empreender montando seu próprio negócio, entendendo uma carência que o mercado tinha. Em que patamar nós estamos agora, Rodrigo, com isso? Patrick, eu cheguei em Marabá em 2006, a convite de um profissional da educação para empreender um grande investimento aqui, todo mundo conhece, uma faculdade privada. E em 2006 já enxerguei a diferença de oportunidades que a gente tinha lá no Sul com o que surgia aqui latentemente para nós. Né? Então, eu tive a sorte de, no mesmo ano, criar uma incubadora própria. Não que isso fosse um sistema do negócio, mas eu enxerguei que a mineradora de maior porte aqui já tinha uma reclamação de demandas e necessitava dessas demandas e me exigia que eu formasse essas demandas e eu não tinha como fazer isso num curto período. Relacionados à internet. Exatamente. Relacionados a tudo que se diz respeito à tecnologia, à informação, telecomunicações e serviços. E aí a gente formou uma equipe e fundou a própria empresa, que hoje é a empresa que tem a FibraLink como braço, dentro da universidade. Então, ela ficou dentro da universidade no primeiro ano, né? Escrevendo projetos, trabalhando pesado, né? Para você ter uma ideia, esse primeiro projeto, participamos de 24 reuniões, ele durou quase 2 anos de reuniões, sem nenhum faturamento, né? Então, foi uma oportunidade, né, que depois nosso amigo aqui vai explicar sobre a questão de oportunidades. E o empreender, né, é resolver problemas, né, de empresas ou de qualquer cenário. Se você resolve o problema, quanto mais complexo esse problema, mais você tem chance de ter sucesso. Né? E como você está, geralmente, no início despreparado, né, a única forma de você maximizar esse sucesso é você ganhando liquidez, ganhando experiência, né? Se armando de ferramentas, né? Se capacitando, treinando, né? Para gerar o que a gente chama de competitividade, né? De habilidade competitiva. E aí a gente entra em habilidade, atitude, né? Em competência em si.
Então, no começo é bem difícil isso. Eu acho que já dá para a gente incluir o Danzimar na conversa, porque tu citaste duas coisas que eu tenho certeza que não são muito a realidade aqui na nossa região. Tu falaste de incubadora de negócios e depois de uma maturação, tempo de maturação da ideia, do formato, de 2 anos. Né? Talvez isso não seja bem a realidade que a gente encara aqui em N negócios, Danzimar. Nós estamos comentando sobre a questão da incubadora. A incubadora já é uma coisa muito antiga no mundo dos negócios, no mundo tecnológico, né? Hoje fala muito de startup, mas isso, como a gente comentava há pouco, é uma coisa já muito antiga chamada incubadora de negócio. Incubadora empresarial, incubadora tecnológica, tem alguns nomes que... E é uma coisa que precisa ter. Porque os jovens, quando vêm ao mercado, ele não sabe... ele tem o direito de errar, como nós comentávamos, dentro da academia. Lá fora, o mercado ele é rigoroso, ele é seletivo. Ele seleciona mesmo, é exclusivo. Não tem aquelas, não, todo mundo é igual no mercado, só quando você sai. Mas lá fora o mercado te seleciona, não é você que seleciona o mercado. Raramente as pessoas têm essa oportunidade de selecionar o que ela quer. Por isso que são seres humanos especiais, que a gente costuma brincar. Então a incubadora é a chance que você tem para ensaiar a sua boa ideia, que às vezes você tem uma boa ideia, você não sabe como tirar ela do papel e como levar ao mercado e saber se você pode viver daquela ideia. Né? Tem N exemplos no mundo inteiro sobre isso e aqui em Marabá a gente tem que começar a implantar essa ideia. Né? O Rodrigo tem a experiência dele, é da academia, nós somos da área de empreendedorismo, do mercado, juntando essas duas forças, tenho certeza que quem vai ganhar com isso, primeiro o nosso jovem, que ele precisa ter essa orientação, tanto da academia na sua parte de capacitação e instrução, quanto do Sebrae na parte de mercado. Mas o nosso novo empreendedor ter se mostrado aberto a esse tipo de pensamento que o Rodrigo empregou no negócio dele? Existe 2 tipos de empreendedor. Tem um empreendedor por necessidade e um empreendedor por oportunidade. Em 2000, nós tínhamos mais empreendedores por oportunidades, que são os mais capacitados, que é o caso que o Rodrigo colocou com muita propriedade com relação à capacitação. Então ele sai da academia com conhecimento técnico. Ele precisa entrar na vida empresarial. E nem sempre a vida empresarial no Brasil é atrativa. Porque eu já fui estudante, todos nós fomos estudantes, nós somos... Uma coisa que eu observava muito na época, hoje eu comparo, que eu estou... tipo assim, Deus traça os caminhos, né, para a gente. Estou no Sebrae hoje, tenho a oportunidade de criticar. Naquela época, nós éramos capacitados, treinados para serem empregados. Ninguém falou para nós, eu nunca recebi, na minha época de acadêmico, uma palestra de empreendedorismo, nunca. Então a gente entendia que os grandes empreendedores eram pessoas que saíam com a cara e a coragem para o mercado, como não mudou muita coisa, como você colocou. Hoje o empreendedor ainda tem essa dificuldade. E eu sei que o Rodrigo, já com a experiência dele, já de hoje de empreendedor, já tem incutido isso nos seus alunos, não é isso, Rodrigo? É uma dificuldade que eu tenho, que a gente tem, né, na academia, de aproveitar aquilo que é produzido lá dentro, né, o pouco que é produzido lá dentro, para o mercado. Isso não é um problema de Marabá, isso é um problema brasileiro. Né? Foi feita uma analogia aí com os Estados Unidos. No Brasil, de todas as teses de mestrado, doutorado, dissertação, se aproveita 16% do que foi escrito, e geralmente isso é fomentado pelo governo e não é barato, inclusive de estudantes que estão no exterior. Né? 16% é aproveitado para o mercado ou para alguma... existe algum aproveitamento do governo com que ele investiu. 16%. Nos Estados Unidos, esse número vai para 86%. Ou seja, não se perde tempo. Né? E a gente ainda tem essa perda de tempo aqui. A academia ainda não conseguiu ser enxergada no mercado, empreendedor, como um local que deve ser experimentado. Né? Então, a gente tem dificuldade aqui no Vale do Silício, por exemplo, que começou na década de 30, 40, em meio àquela crise toda de guerra, né? Aí entra no assunto de crise, né? A crise é boa e é ruim ao mesmo tempo, né? Ela é boa porque ela te dá coisa e te tira coisa. Ela redistribui as cartas. Se a gente for fazer Eu talvez dissesse que ela nos tira do ponto de conforto. Não nós, mas quem é a bola da vez?
A crise tira essa bola da vez, tira esses vínculos que já existiam e redistribui as cartas. Então é a oportunidade de quem está pronto assumir essas cartas. A gente poderia utilizar a comparação, a analogia com Darwin, né? A teoria da evolução. Então você tem épocas de crise que o mercado elimina coisas. A gente não percebe, mas se você olhar Darwin, ele na teoria da evolução, ele conta essa história através dos animais. E as empresas não é diferente. Tem empresa que está nos top, um top hoje. É o cara, digamos assim, a cadeia alimentar, né? Está no topo da cadeia alimentar. De repente tem uma virada no mercado, uma crise ou uma situação estranha no mercado, aquele que estava lá, de repente despenca e desaparece. Tem uns que deixam de existir que ninguém nota. É isso que eu falei, que eu acho, nos tira um pouco da zona de conforto. Né? A gente vê, por exemplo, grandes grupos empresariais aqui mesmo na região que, né, e hoje em dia você vê, reduzindo, né, filiais, né, número de funcionários, ou seja, se adequando à nova realidade. Né? Digamos assim, essa situação que você colocou, Patrick, ele é muito ligado a planejamento e cenário, e análise de cenário. Às vezes as pessoas fazem um empreendimento sem fazer uma projeção da análise, pelo menos de uma década. O ideal é que seja pelo menos 2 décadas de análise de comportamento do mercado. Para que você saiba que existe ciclos. Então vai ter um ciclo. Se você faz um investimento muito grande hoje, baseado só no momento, naquele momento que ele está, não, a economia está boa, eu vou fazer isso aqui, só que ele não olhou o passado. E o passado projeta o futuro e dá a base do presente. Se você não olhar o passado, fatores históricos, onde os gráficos, muita gente não gosta dessa parte, né, que é muito burocrático, não gosta de gráfico. Gráfico é bonito, mas o que está atrás do gráfico é a interpretação dele. Muitas pessoas, às vezes, pelos meios de comunicação, hoje que é muito rápido, as redes sociais, tem lá o cara, não, o grande negócio hoje é fazer estrada para a Lua, que é uma coisa que eu sempre digo que é uma coisa absurda. Mas, de repente, o cara pode fazer. Ele vai fazer, agora ele tem que ser baseado em alguma coisa. Ontem mesmo, vocês viram no telejornal, né, o Hawkins, né, Steve Hawkins, mostrando aquela história da microespaçonave. Você viu que coisa de maluco? Falando mais, claro, uma microespaçonave numa vela espacial que vai navegar por 20 anos. O nosso empreendedor, quando você fala em 20 anos, ele muda de ideia na hora. A história da castanheira, né? Quanto tempo você vai colher um fruto? Então, o tempo também é importante, muito mais importante do que a própria decisão agora. Tem que olhar para o tempo. E o nosso acadêmico não aproveita esse tempo. Não. Né? Lá no Vale do Silício, de novo, com esse exemplo, que nasceu de uma crise, sim, em 30, 40, é muito comum você ver os acadêmicos dos Estados Unidos experimentando o que ele está produzindo, o que ele está trabalhando, já no mercado. Né? Então, lá é incentivado a errar. No Brasil a gente tem muito medo de errar. Errar é feio. Porque pregaram isso pra gente. Se você erra, você é fraco. E lá não, lá quanto mais você erra, mais a sua chance de acertar quando você estiver pronto. E mais chama a atenção, né? Quanto mais a pessoa está errando, chama a atenção do especialista porque ele está errando tanto. É porque aquele problema pode ser uma coisa interessante. Se fosse fácil, ele acertasse logo, qualquer um faria. Mas quando você erra muito em determinada pesquisa ou investimento, é sinal que aquele negócio tem um diferencial. Por isso que ele é difícil. Você estava falando sobre as apostas e é mesmo que eu estava relembrando uma conversa que eu já tive várias vezes com o Rodrigo e ele sempre falando para mim que a minha vida está aqui dentro dessa empresa, ou seja, a minha aposta está toda aqui. Né? Mas, obviamente, você sabe os passos que você está dando, né? Diferente, talvez, de muitas outras pessoas que estejam tentando empreender. Como é que está hoje para ti o negócio, Rodrigo? Patrick, a história é longa, né? Esses 10 anos... Lembrando que da tua expertise mesmo, do formato do teu negócio, nós vamos falar um pouquinho mais apurado no segundo bloco. Certo. A gente vê aí, historicamente, o encolhimento e a volta. A crise não é de hoje, não é a primeira, cíclica, né? Cíclica. Isso sempre aconteceu. Agronegócios, décadas atrás, área de serviços, construção civil. Né? Hoje a gente fala muito da era digital, né? A área da internet, das startups, que naquela época não tem diferença nenhuma das startups com as incubadoras de antigamente. Né? A diferença é que hoje tem um anjo. E nem sempre o anjo ele é anjo. Não, antigamente você não via o anjo, agora você vê. Ele se materializou. Só que o anjo não é, ele é como o mercado, ele não quer fazer bondade.
Não. Né? Ele quer morder um pedaço. São tubarões. E de preferência que te tire desse controle. Se ele pudesse te apanhar, a ideia... Então, Patrick, o mercado digital hoje, o que se falava na academia, 15 anos atrás, quando eu estava lá dentro, como aluno, como estudante, né? Dentro de uma incubadora, onde eu tinha 1 ano para produzir alguma coisa útil, porque senão eu ia perder meu escritório gratuito na universidade. Não, você pulou a parte do plano, você tem que apresentar uma bancada a sua ideia. Você tem uma etapa de disputa antes de entrar. Quando você ganha essa disputa, você é eleito a dono de um escritório, onde você tem direito a ter 2 assessores, que são também alunos. Você tem um projeto, que aquele projeto que você escreveu, ele precisa ser transformado num produto. Não tem outra saída. Ou você faz aquilo ser útil e gere receita, ou você está fora. Então, talvez essa competição boa, esse exemplo que a nossa região não tenha. Né? Então, a gente não pode simplesmente culpar os alunos por não trabalharem isso melhor. Falta política pública e acadêmica para fazer isso funcionar. Mas voltando à pergunta que eu respondi, a IR Tecnologia ela nasceu dentro da academia há 10 anos atrás, aqui em Marabá, por essa demanda dessa grande mineradora. Foi uma oportunidade muito grande que a gente teve de se capacitar, treinar e se armar de ferramentas para gerar essas habilidades. Mesmo que a gente não tenha lucro nesse primeiro projeto, mas a gente teve uma porta aberta imensa para outros cenários, e a FibraLink, que é um produto da IR Tecnologia, nasceu de um acidente, de um projeto mal sucedido. Então, isso tem tudo a ver com crise, tem tudo a ver com empreender por um problema que foi causado. Né? Se eu não tenho problema, eu não tenho oportunidade. E se eu não tenho oportunidade, eu não tenho empreendedorismo. Isso é interessante. As duas coisas. O Rodrigo tem um por oportunidade, né? E o outro por necessidade. Vamos retomar essa parte da conversa no bloco seguinte. Vamos dar uma rápida parada para o intervalo, né? E pedindo que o nosso telespectador continue conosco. Logo após o intervalo, nós voltamos rapidinho aqui na TV Correio SBT.